parte através de uma ideia. Mas o que é que acontece? Para essa ideia, você tem que ter um planejamento. A partir disso, isso já é uma iniciativa de mudança, inatividade. É uma iniciativa, você na fé está pensando outra coisa. Você tem o quê? Uma iniciativa de mudança, certo? Você tem uma iniciativa de mudança. Então o que acontece? Você já está sendo aquela zona de conforto e já está querendo o melhor para si, em busca em um certo objetivo. Então, a partir do ideia, você faz o planejamento, você tem aquela força interior de querer mudar, de querer o melhor para si, buscar um certo resultado. Então, você traz um planejamento, através do planejamento você vai analisar algumas coisas subjetivas e outras objetivas, como perseverança, disciplina, verificar as dificuldades e as suas oportunidades. A partir de você ter esse planejamento, você vai fazer o quê? E também tem o seu cronograma, né? De como você vai chegar e quando você vai chegar. É quando a gente vai passar por esse ponto aqui. Como e quando chegar no nosso certo objetivo. Então aí já é uma parte mais detalhada de um prazo que você vai ter e como, quais são as etapas, a partir do que a gente viu, né? Dessa análise subjetiva, da perseverança e das dificuldades e oportunidades. A partir daí, quando você já tem um período bem definido, você tem o objetivo já bem focado, você vai pôr em prática. Como você põe em prática, é preciso a gente ter uma certa sensibilidade para que a gente possa verificar os resultados. E através desse resultado, a gente poder adequar como está indo, como está sendo conduzido. Às vezes a gente está conduzindo uma certa ideia, mas no meio, ele às vezes acaba, a gente força a gente mudar um pouco aquela nossa estratégia. Então, a partir desse nosso resultado parcial, a gente vai ter um resultado final. Esse resultado final, ele pode nos dar dois caminhos. Um resultado final, que é o objetivo que a gente alcançou, certo? Ou então, se esse resultado aqui final a gente não conseguiu o sucesso objetivo, a gente faz um replanejamento com base no que a gente já aprendeu aqui. Então, a gente verifica algum erro aqui, o resultado final, e faz um replanejamento. Obviamente, verifica anteriormente as etapas que foi citado. Então, isso aqui é mais ou menos uma formação macro, uma formação superficial de uma estratégia que a gente tem que traçar para a gente conseguir um certo objetivo. Um foco, né? Aí a gente vai passar agora com uma certa... como se fosse um estudo de caso, uma história relacionando mais ou menos com essa nossa ideia aqui. O livro ele traz vários exemplos, né? Mas a gente escolheu uma pessoa, né, conhecida nossa aqui, que realmente aplicou, ou pelo menos tentou aplicar um ou mais pontos, ou não todos, para alcançar um objetivo maior. A gente vai fazer os publicados para ilustrar exatamente o que ele explicou aqui. Né? Existia um rapaz que ele trabalhava numa obra e ele era um auxiliar, ele era um servente e começou lá embaixo mesmo. E o objetivo dele, maior, era ser um engenheiro. Ele queria ser um engenheiro. Podia ser um objetivo meio irreal, uma ilusão, talvez sim, porque era um salto muito grande. Mas para ele se tornar um engenheiro, ele precisava de várias ações, várias etapas para poder alcançar isso. Então ele foi se destacando na obra, né, de acordo com a experiência, com as habilidades que ele tinha, e com o tempo ele se tornou encarregado da obra que ele estava. Né, a empresa abriu uma oportunidade e ele se tornou encarregado. E ele começou a ter muito contato com as pessoas da sala técnica, a ver os controles e tal, e ele achou que ele poderia ser um técnico. E sendo um técnico, a probabilidade dele se tornar engenheiro estava mais próxima. Então, o que ele fez? Na cidade onde ele estava, ele achou um local onde ele podia estudar, né, uma escola técnica onde ele realmente podia estudar. E ele criou coragem, né, se motivou, se automotivou mesmo para poder alcançar aquele objetivo. E ele foi estudar. Ele foi estudar e ele se tornou um técnico. Um técnico... Não, nesse caso ele... No próprio local lá onde ele estava, ele conseguiu estudar e se tornou técnico. Bom, ele já conseguiu percorrer metade do caminho. Agora o mais difícil era ser engenheiro. Como ele podia ser engenheiro? Aonde ele estava não tinha nenhum lugar que ele podia estudar, não havia universidade. Ele precisava sustentar a família, não podia ficar desempregado para poder trabalhar, para poder estudar. Era muito complicado. Então
E o gerente, por sua vez, foi comunicar à empresa a iniciativa que ele tinha de estudar, de realmente continuar os estudos e se tornar engenheiro. Ele conseguiu uma vaga no escritório da empresa, que era numa cidade mais desenvolvida, e teve que abrir mão da obra e ficou esse período todo no escritório para poder estudar. Então, abriu mão da obra, abriu mão até de gratificações, né, por um salário menor, mas ficou na obra, no escritório, esse tempo todo, estudando. 5, 6, seja lá quantos anos ele levou, para poder se formar em engenharia. Ele conseguiu esse objetivo dele, de ser engenheiro. E aí, o que aconteceu? Com o tempo, ele foi se especializando mais, fazendo outros cursos, e hoje, ele é gestor de uma obra, gestor de contrato, né? Então, o sonho, às vezes, a gente pensa, eu quero fazer uma coisa, às vezes está tão longe, às vezes parece tão irreal, mas nem o sonho é grande demais que não pode ser alcançado. Basta força de vontade, disposição e coragem de correr atrás. Agora os meninos vão poder ficar diante desse estudo de caso, identificar esses pontos teóricos que o rapaz aqui pôde. Hã? Não. Acho que eu não conheço a história do Paulinho. Eu não sei hoje. Vai lá no meu irmão. Mas esse rapaz eu conheço mesmo. Baseado aí na história desse rapaz, também aconteceu comigo também, né? Eu conheci na